E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG e hoje o mestre da Asus está de volta. A gente vai falar sobre... GPU Tweak. E para que serve? Vamos lá. Ele serve para monitorar sua placa de vídeo, E fazer ajustes, overclock, não só ajustes de overclock, né? Tem outras funções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e... Gravando. Isso aí. Eu ia falar bora pro vídeo, mas pode ser. Então, gente, o Asus GPU Tweak 2, ele é um programa da... Asus. Ou seja, você vai baixar ele onde? No site da Asus. Então a gente já descobriu onde é que ele mora. Ele tem um microsite, na verdade, né? Você não precisa exatamente procurar pela versão da sua placa de vídeo, mas você pode, dentro do microsite da Asus, do GPU Tweak, dar uma busca lá no Google Asus GPU Tweak 2, ele vai indicar um link para o microsite e lá dentro do microsite tem a última versão. Se você já tiver uma versão mais antiga instalada, entra lá no link da sua placa de vídeo. Geralmente tem um software para remover a versão anterior antes de instalar a nova. Tá? Então você não atualiza ele utilizando o mesmo software, você remove tudo e baixa o novo. Exato, para não dar conflito nos bancos de dados. Beleza. Então a gente já falou para que serve, para fazer monitoramento. A gente faz monitoramento de clock, de temperatura, consumo de RAM, a quantidade de uso da GPU, né? O Power Target, que isso é importante. Seria o objetivo? Tipo assim, em português, como que a gente consegue traduzir isso? O quanto que a placa de vídeo vai consumir da energia total. Então, eu posso aumentar esse limite um pouquinho dentro desse software, né? Só que aumentando esse limite, eu automaticamente aumento o limite da temperatura da placa. Isso, tá. Entendeu? Então basicamente, a gente consegue fazer esses monitoramentos e a gente consegue fazer alterações também em algumas configurações. Sim. Além disso, ele tem uma função nova, que é interessante. Que tá no 2, não no 1, isso? No 2, exato. Na verdade, ele veio a partir da versão 1.9.3 alguma coisa. É uma das novas atualizações do 2. Exato. Tá, ok. E ele chama OSD. Pra que sim. serve esse cara? Quando você está dentro do jogo lá e você quer monitorar a quantidade de frames, a quantidade de uso de RAM, se você quiser monitorar o seu processador, né? Sim. O clock, temperatura, a utilização, você pode usar esse software para fazer esse monitoramento durante o jogo. E a quantidade de FPS Eu uso, também. na verdade, para ver se tem algum gargalo e qual que é o gargalo. Então, tipo, tô rodando o jogo pela primeira vez, quero fazer streaming desse jogo e por algum motivo não tá funcionando. Aí eu fico tipo, eu não sei nada sobre esse jogo. Eu preciso diminuir alguma coisa que vai diminuir o recurso de uso de GPU ou CPU. Algum problema de RAM, de repente eu tô com muito programa aberto, então é legal para fazer esse monitoramento também, né? Não só... Não para saber de, tipo, eu estou com 144 ou 145 frames. Não, interessante por exemplo, alguns jogos utilizam mais o processador do que a GPU. Ou às vezes a GPU tá no máximo e o seu processador tá lá bonitão, paradão. Boa, então isso é importante para você equilibrar o seu setup, né? Então, às vezes você já está pensando, olha, eu quero trocar a minha placa de vídeo por uma mais forte. Só que você tem que ter noção de que seu processador vai dar conta disso, ou o processador ele já está no limite, né? Então é muito importante você e não se baseie por jogos que recém foram lançados, tá? Porque tem jogo recém-lançado que é muito bugado e não dá, tem que ser pegar um jogo mais estabilizado no mercado. Seria interessante você fazer a análise dos jogos que você já tem, né? Isso. Então, mais tempo, né? Isso, né? Ou então rodar alguns benchmarks. Isso, benchmark resolve. Como a gente está falando aqui que a gente vai ter algumas brincadeiras com overclock, acho que é interessante a gente também ter algumas recomendações de quais testes a gente executa para saber se vai estar estável. Sim, é interessante rodar a suíte do 3D Mark, né? Você pode testar a temperatura da placa com o FurMark, né? Dentro do próprio GPU Tweak tem uma versão do FurMark desenvolvida pela Asus, que tem algumas opções ali para você ver se a placa não está dando artefato, né? Legal. E tem os testes, os benchmarks da Uningine. Tá. Né? Esses são especificamente os mais interessantes para quê?
como é um teste de benchmark que ele fica rodando em loop, então dá para você deixar ela rodando um tempo para ver como é que é o comportamento da sua placa. Por exemplo, você joga horas, aí você deixa lá, sei lá, meia hora, 1 hora rodando isso, para ver se a placa, a CPU inteira não vai esquentar, porque como ele está rodando constantemente e a placa está dentro do gabinete, você vai colocar conforme você estivesse rodando o jogo durante várias horas, e aí você vai conseguir sentir o comportamento da sua placa. Porque às vezes a gente faz um overclock por 10 minutos ali funciona, aí depois da segunda hora jogando, o computador começa a ter alguns comportamentos estranhos, então de repente pode ser overclock, dessa forma a gente já consegue testar, né? Sim, é interessante que você consegue testar o gabinete, né, como é que está a refrigeração do seu gabinete. Porque às vezes você tem uma ótima placa de vídeo, uma ótima refrigeração do processador, mas você não tem um fluxo de ar ali para tirar esse ar quente para fora, né? Fazer a troca de calor dentro do gabinete. Isso às vezes prejudica. Você tem uma ótima placa, uma ótima refrigeração, mas esse calor não sai. E aí, durante 10 minutos, ok, você roda muito bem sua placa. E depois de 10 minutos... a temperatura só começa a subir, né? E aí você começa a perder performance, né? Isso daí é muito importante. A temperatura dentro do gabinete precisa ser baixa. Então vamos lá, como que a gente vai fazer essas brincadeiras, como que a gente começa? A gente tem 4 perfis, né? 3 já pré-definidos. Isso. Como que funciona isso aí? Então a gente tem o Game Mode, que é o perfil básico que a placa vem, né, dentro da BIOS. A gente tem um Silent Mode, onde o 0dB Fan fica ativado, então até 55 graus a fan fica desativada. E nós temos o OC Mode, que é um overclock que já vem setado para dentro do perfil do software, né, que é um overclock já pré-determinado pela ASUS que não vai dar problema. Isso é pro modelo da placa? Isso é pro modelo da placa. Então assim, é tipo, já consegue fazer um overclockzinho e nesse caso não precisa fazer nenhum teste de estabilidade que a princípio vai estar tudo certo. Exato. Tá. Né? É um overclock safe, Exato. seguro. Não é muito, mas ele é um overclock que já te dá algum ganho de performance. Tá. E você tem o perfil que você pode programar manualmente. Então você Como pode... que a gente faz isso? Então vamos brincar aqui um pouquinho e mostrar pra galera. Só pra exemplificar, eu tenho o Game Mode aqui, né? Eu tenho o Silent Mode. Corujinha. Exato. Tá vendo que ele até derruba um pouquinho o clock da placa, né? Pra ela trabalhar mais fria. E o OC Mode, ele vai aplicar e ele já vai subir automaticamente o clock da placa. Certo. E o My Profile, que é o perfil que eu crio. Para você criar esse cara, você entra aqui no Advanced Mode e aí você consegue. Esse é o perfil que eu criei inicialmente. Né? Dá para criar dá para ter mais de um perfil personalizado. Tem né? vários, dá para criar vários perfis personalizados, ok? Então eu brinquei aqui um pouquinho de subir a placa para 1768. Em jogo, ela tá chegando a mais de 2 GHz. Nossa. Né? E a temperatura disso? Como a gente está falando de uma Poseidon GTX 1080 Ti e ela está com o water cooler instalado, eu tô rodando em torno de 60 graus. Caraca. Tá? Um pouquinho mais alto, depende da aplicação, um pouquinho mais baixo. Né, como ele acabou de falar, isso é um cenário bem específico, né? É uma situação bem específica. Sim, então eu tenho um perfil um pouco mais agressivo dessa placa. E eu tenho esse perfil aqui, que ele é um perfil personalizado que o software cria. Como é que ele funciona? Eu clico aqui em OC Scanner e o software ele vai rodar durante uns 10 minutos um teste, mais ou menos 10 minutos, onde ele vai verificar até qual clock ele consegue subir a placa de vídeo sem que a temperatura chegue a uma temperatura muito alta. Por quê? Dentro das placas da NVIDIA, você tem uma questão de turbo boost, onde quanto mais fria a placa, maior é o clock. Sim. Né? Então ele vai analisar qual que é o ganho que ele tem conforme o clock, para que ele não chegue num determinado clock e comece a derrubar, para perder performance. Tá? Para não ficar aquela coisa de cair frame toda hora, para manter a performance a estabilidade, isso. A estabilidade. No caso, usando esse OC Scanner, existe a chance de depois de fazer esse escaneamento ainda valer a pena fazer algum ajuste? Ou a princípio, para a pessoa mais leiga, é o jeito mais simples de tu conseguir a melhor performance com base no teu sistema de refrigeração? Então, para o pessoal mais leigo, eu acho que essa é a melhor opção.
Porque existe o problema de a pessoa subir demais o clock e a máquina começar a dar problema e ele não vai saber o que está acontecendo. Então, como o OC Scanner ele já faz um teste de estabilidade no seu sistema por completo, é a forma mais fácil de você fazer o overclock sem ter muito conhecimento. E aí, no caso, se for fazer algum upgrade na refrigeração, roda de novo o Roda scanner. de novo. Uma coisa legal também é assim, o GPU Tweak, ele na verdade, quando você liga o Windows, essas configurações ainda não foram executadas, né? A sua placa de vídeo, ela começa com as configurações que estão salvas na BIOS e a partir do momento que você abre o programa, que então você vai estar utilizando esses novos clocks aí que você definiu no GPU Tweak. Então, se você colocou uma configuração, né, um Silent Mode no GPU Tweak e lá na BIOS está um OC, você vai substituir as informações que estão lá na BIOS. Né? E cada vez que você liga de novo o computador... Na hora que o software sobe, o que vai valer é o perfil do software. Isso, então só para... Se você também fez um overclock um pouquinho mais agressivo, na hora que o software desligou, subir... assim, né? Na hora que o software que as subiu... informações da BIOS estão lá certinhas, então a máquina vai ligar de novo. Então fica tudo certo, fica mais fácil, né? Não tem que ficar zerando tudo. Então o que mais? A gente já falou aqui que a gente liga o OSD, né? Então, o OSD, ele vem por padrão desabilitado. Ele vem dessa forma. E aí você clica aqui no OSD, ele vai habilitar, você vem nas configurações, aqui são as configurações de monitoramento básicas, e aí você vem aqui. Por padrão, ele vem desabilitado a questão do processador. Eu, particularmente, eu sempre ativo esse cara aqui, né? E eu desativo aqui os memos, ok? Aplico. Aqui e aí, tem a posição também. Sim. É um substituto razoável pro Riva, né? Sim. E ele funciona muito bem. A gente depois faz um gameplay aqui e mostra como é que ele funciona, porque é muito bacana. Com relação aos softwares que a gente falou de teste, né? Aqui na parte de tools, a gente tem o Furmark, já vai o link para o Furmark, ok? Se a pessoa tem uma placa que tem o Aura Sync, por exemplo, uma placa da linha Strix, ele pode instalar o Aura Sync. O Aura Sync ele controla a questão de iluminação da placa de vídeo, então pode ser que ele não tenha uma placa-mãe ASUS e ele quer controlar a iluminação da placa de vídeo. Então ele instalou a Aura Sync, ele controla a iluminação RGB. E supondo que a pessoa queira fazer uma configuração mais manual, quais são as instruções que a gente pode dar para essas pessoas para elas conseguirem chegar num resultado interessante? Quando você não conhece muito de overclock, eu sugiro que você vá subindo o clock de 10 em 10 MHz. Né? Lógico, a primeira vez que você vai subir, sobe um pouquinho mais, sobe uns 40, faz o teste de estabilidade. Para que isso funcione bem, aumenta um pouquinho o power target, para que o chip consiga ter alimentação suficiente para não ter o drop clock com relação à falta de energia. Existe um perfil muito interessante aqui, que é o perfil das fãs, que ele vem no default. Então ele vem esse perfil para que ele acelere conforme a temperatura. Só que às vezes quando você faz overclock, o perfil de aceleração que vem no default, ele não é o suficiente. Ele não acompanha. Ele até acompanha, mas às vezes a placa esquenta um pouquinho mais e você precisa forçar um pouquinho mais, mesmo que a máquina fique barulhenta, né, você precisa resfriá-la um pouquinho mais. E aí o que você pode fazer? Você vem aqui no Define User, né? Por exemplo, eu posso fazer com que os fãs comecem a trabalhar com um pouco menos de temperatura, por exemplo, com 45 a 30%. Aí eu posso acelerar um pouco, vamos colocar aqui, a 60 graus a 50%. Ops. E quando chegar a 75 graus, 75, eu vou acelerar ele até 80%. Salvo esse modo. 80 graus, 80%. Isso, tá. Aplico e salvo o perfil. Então, a partir desse momento, o perfil de aceleração vai funcionar conforme aquela curva que eu criei.
É porque senão ele nem, na verdade, nem chega em 100%, né, de utilização. Não chega. Entre 80% e 100%, você não tem um grande ganho, né? E o ruído aumenta expressivamente. Então, na verdade, precisa muito testar. Vai de placa para placa, de configuração de overclock para configuração de overclock, que você define um pouco isso. Com relação ao ruído, eu acho que 80% do fã já é relativamente ruidoso. Já incomoda. Já incomoda. 100% eu acho que fica ruído demais. Isso é uma particularidade minha, mas aí depende de cada pessoa. Depende de qual que é a sua vontade de ter mais 10 MHz. Só finalizando então, a gente vai subindo de 10 em 10, vai fazendo estabilidade, né, os testes de estabilidade. A partir do momento que parou de passar no teste de estabilidade, você volta, né, os 10 MHz e deixa isso aí como salvo, como o máximo. Como perfil. O máximo de clock que você conseguiu que a sua placa consegue. Exato. Naquela configuração de refrigeração. Exato. E a gente consegue fazer alguma alteração no clock de memória? Sim, alguma coisa assim? Lembrando que o GPU Tweak ele vai abrir as opções conforme o modelo da placa de vídeo. Então, eu tenho um modelo de placa, por exemplo, uma Poseidon, ele vai me abrir todas as opções de configuração. Se eu tiver, por exemplo, uma placa mais simples, por exemplo, uma dual, algumas opções ele vai ocultar. Se eu tiver uma PH, por exemplo, que é a linha Fênix, ela vai ocultar outras opções. Então, conforme o modelo da placa de vídeo, ele vai, e também conforme o chip, né? Sim. Ele vai ocultar algumas opções de overclock. E só mais uma coisa, vale a pena a gente mexer na memória ou o que importa mesmo é clock? Depende da aplicação, a memória vale a pena. Principalmente na época da mineração, né? O pessoal alterava muito a questão do clock de memória, porque isso rendia... Rendia dinheiro. Rendia dinheiro, exato. Mas para jogos, às vezes não vale muito a pena, porque a memória ela é um pouco menos flexível para você subir o clock. Sim. Então, se você subir muito o clock da memória, vai começar a ter problemas de artefatos ou a placa travar. Então, a memória em si eu mexeria muito pouco o clock dela. E se for mexer, mexe em quantos? De quanto em quanto? 10 também? Acho que 10 em 10, eu acho que é o mais viável. Porque daí você vai vendo se sua placa, né, suporta mais ou menos clock. Se você for um pouquinho mais experiente, você vai subir um pouco mais de início. Aí, conforme vai travando, você vai baixando um pouco o clock. Mas para o pessoal que está iniciando, eu acho que comece devagarzinho, eu acho que é mais viável. Então, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês querem fazer aquele overclock na sua GPU, ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que o Mestre Giba responderá, não é mesmo? Com certeza. A gente volta, né, tem mais vídeos aí pra gente trazer mais alguns how-tos, mais alguns tutoriais. Então, né, já deixa a dúvida que a gente de repente pode responder ela em algum outro vídeo, beleza? Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Valeu!